Só para encerrar aqui essa parte de funcionamento do Copom, a gente tem o vencimento, né? Acaba aí o mandato de dois diretores agora em fevereiro, que é o Bruno Serra, que é o de política monetária, e esqueci o nome do outro, eu sempre esqueço, que é o diretor de fiscalização, coitado, menos famoso, né? Mas o Bruno é uma coisa, até você citou ele já aí, como uma mente importante ali na construção da política monetária, em saindo ele, e se que existe um receio de que o governo vai indicar, se vai ou não indicar alguém o que seria mais técnico e alinhado ao Roberto Campos Neto, ou alguém que seria mais alinhado a essa política econômica meio, digamos, mais criativa. Destrambelhada. Talvez essa seja a palavra científica, né? Destrambelhada é o termo científico. Exato. Então, quanto atrapalha esse um camarada nas próximas reuniões do Copom, se a gente colocar vou chutar um nome qualquer aqui, o André Lara Rezende? Tá. Veja, primeiro, o presidente está no seu total direito de indicar quem quer que ele seja para o Comitê de Política Monetária, no caso, para a diretoria do Banco Central, que, no caso, compõe o Comitê de Política Monetária, né, assim como o presidente do Banco Central, faz parte da regra do jogo. Então, é absolutamente legal e legítimo fazer esse tipo de coisa. Se tiver uma pessoa lá, o que vai acontecer? Assim, não vai afetar os resultados, porque, afinal de contas, né, tem lá um comitê que pensa de um jeito. Então, não necessariamente essa pessoa vai conseguir obter, né, sucesso, né, se tiver com um pensamento muito diferente daquele que é dominante dentro do comitê, vai ser uma voz lá dentro. E faz parte. Né? Então, a gente vai começar a ver, vai sair assim, fulano de tal, a diretoria votou pela manutenção da taxa, né? E fulano de tal votou discordou desta posição e votou por uma redução da Selic para 8%. Assim, vai aparecer. Faz parte. Né? A questão é o seguinte, quais são as consequências? Né? Você pode tomar decisão de política econômica, lato sensu, o que você quiser. Ninguém te proíbe de tomar uma decisão de política econômica, desde que não seja ilegal. Né? Não sendo ilegal, né, tá valendo. Mas há consequências. Essas consequências, o estudo de economia que vai te sugerir. Então, se você começa a colocar gente no comitê que tem uma visão muito mais, de uma necessidade de praticar uma política monetária muito mais frouxa, apesar da inflação projetada estar acima da meta, né? Num primeiro momento não tem grande efeito, porque são poucas pessoas, mas tem mais 2 que saem no final desse ano, né? E tem outros e mais 3 que saem no final de 2024, dentre esses 3, inclusive o Roberto. Né? Então, isso é um sinal de que o Banco Central, lá na frente, vai ser um Banco Central menos preocupado com a inflação. Aí eu te pergunto, se você começa a ver um Banco Central menos preocupado com a inflação a partir de 2024, qual vai ser a sua perspectiva de inflação para 2025, 26, 27? Vai ser inflação na meta, abaixo da meta ou acima da meta? É meio óbvio que se você tem um Banco Central, uma composição de Banco Central que está caminhando no sentido de se tornar menos preocupada com a inflação, né, que está disposto a aceitar uma inflação mais alta, né, o que vai acontecer é que as expectativas de inflação para aquele período começam a desviar da meta. Bom, mas quem se preocupa com as projeções de inflação para 2025? Acontece o seguinte, como eu já chamei a atenção, o Banco Central não está mirando na inflação de 2023, ele está mirando na inflação de 2024. Ao longo de 2024, uma série de empresas, de sindicatos, etc., vão ter que tomar decisões quanto à formação dos seus preços. Né? Tem preços que flutuam diariamente, você vai na feira, é um preço que flutua dia a dia,
Tem outros preços que têm um grau maior de rigidez. Salários, por exemplo. Então, chega lá na decisão, vamos dizer, em agosto de 2024, vai ter um sindicato grande que vai estar discutindo o reajuste salarial. Nesse reajuste salarial, o sindicato, os trabalhadores vão estar olhando uma série de coisas, vão estar olhando como é que a economia está forte, está fraca, né? O mercado de trabalho está apertado, não está apertado, qual foi a inflação passada, mas também qual vai ser a inflação futura. Por quê? Porque os caras estão definindo um salário que vai valer de agosto de 2024 até julho de 2025. Se a inflação for baixinha nesse período, ele não tem por que pedir um reajuste salário alto. Se ele imagina que a inflação vai ser mais alta em 2025, essa informação é incorporada aos preços, ela é incorporada à demanda salarial, ela é incorporada aos preços que são reajustados a intervalos infrequentes, preços que têm algum grau de rigidez. Isso faz com que a expectativa de inflação para 2025 afete a inflação de 2024. E aí, isso começa... Então, esse tipo de coisa está no modelo do Banco Central, que olha para isso, porque ele vai estar projetando a inflação. Então, a inflação de 2024 vai depender do quê? Vai depender do como eu estou vendo se a economia está forte, está fraca, qual que é a inércia da inflação de 23, qual que é a inflação esperada para 2025. A inflação de 2025, esperada para 2025, afeta as projeções de inflação de 2024. E isso aí começa a se cuidar. O que acontece é que a inflação projetada pelo Banco Central começa a subir. Mas a economia não está com excesso de demanda. Não é uma questão só de ter excesso de demanda ou excesso de oferta. Ela depende crucialmente do estado das expectativas. Eu estou falando uma coisa que é uma barbaridade? Não, estou falando um argumento que foi colocado pela primeira vez pelo Milton Friedman e pelo Edmund Phelps no longínquo ano de 1968. Né? Eu acabei de fazer 60. Eu tinha 5 anos de idade quando esses caras fizeram esse argumento. Né? Ambos foram agraciados com o Prêmio Nobel, entre outras coisas, por essa descoberta. Qualquer Banco Central hoje, né, quando ele vai ver os determinantes de inflação, vai colocar as expectativas de inflação lá como uma coisa reveladora, né, uma coisa importante, um dos determinantes para o comportamento da inflação. Então, quando você começa a colocar gente no comitê que vai ser menos comprometida com a inflação, as expectativas de longo prazo começam a subir, e isso acaba tendo um efeito nas projeções dentro do horizonte relevante, e aí coloca o Banco Central numa posição mais difícil de cortar juros. Talvez até que ele seja obrigado a subir a taxa de juros. E nesse caso eu não sei nem quão efetivo é, porque se o Banco Central está subindo a taxa de juros agora, mas você sabe que lá na frente ele vai derrubar, não tem muito efeito. Então, um exemplo que eu lembro ainda bem, final de 2002, estava um barata-voa completo. Né? E o Armínio fez o que o presidente do Banco Central. Ele foi lá e subiu a taxa de juros. O mercado ignorou a subida de taxa de juros do Banco Central, não porque ele não respeitasse o Armínio Fraco, quem não respeita o Armínio Fraco? Porque não se sabia qual seria a política monetária no governo Lula. Aquilo era novembro, dezembro de 2002, o que o Banco Central fazia ou deixava de fazer não tinha a menor relevância. A coisa começou a mudar de figura quando o Henrique entrou, foi lá em cima dos 3% da Armínio e deu mais meio ponto percentual de aumento de juros. Não foi um aumento extraordinário, mas foi um aumento que basicamente diz assim, sabe aqueles 3% que aconteceu lá atrás? Pois é para valer. Aquilo mudou a dinâmica de expectativa. Não só aquilo, teve reforma da Previdência. Foi a primeira reunião, né, do governo Lula, né? Primeira reunião do Copom. Essa foi a primeira reunião do Copom no governo Lula, né? Copom no governo Lula. Né? O Henrique, eu não estava lá, era toda a diretoria do Armínio, né? O Ilan, Luiz Fernando, né? O Beni, toda a diretoria do Armínio, mais o Henrique, né? Tinha acabado de assumir. Então, aqui daí o falou, então está valendo. Né? Então, foi importante no seguinte sentido. Quando viram que não era um negócio, era uma decisão do Armínio que seria revertida pela nova administração, aí as coisas começaram a cair no lugar.
Agora, se você está mudando toda a diretoria do banco e sinalizando lá na frente, né, que o presidente do Banco Central vai ser alguém que não tem o menor comprometimento com a meta, tem um comprometimento muito mais frouxo, cercado por gente que também não tem comprometimento com a meta, você vai estar com problema, porque a atual diretoria do Banco Central vai perder capacidade, inclusive, de determinar a evolução das expectativas de inflação, porque não é mais o jogo dela. Né? Então, aí a coisa vai ficar muito feia. Enfim, Alexandre, só para concluir, quer dizer, não é que está fazendo nada de ilegal ou ilegítimo em indicar uma pessoa menos comprometida, ou que tem uma visão distinta, né? Simplesmente que isso vai ter consequências. Essas consequências não serão boas. Então, exatamente isso que eu ia perguntar. Você acha que hoje é mais ou menos isso que está faltando para esse governo, no que eu digo no sentido da comunicação, né? O Roberto Campos já falou isso algumas vezes, falando, olha, a comunicação é muito importante porque ela, como é que se fala? Ela vai modular os juros, inclusive. O quanto de juros eu preciso colocar tem a ver com a comunicação, mas essa comunicação tem sido muito ruim pelo menos nos últimos dias, nas últimas semanas, né? Tanto com questionamento sobre autonomia do Banco Central, revisão da meta de inflação, baixar o juro na canetada. O Randolfo Rodrigues, inclusive, colocou um tweet muito interessante e de uma inteligência ímpar, que é falando que a Turquia está com 9% de juros e tem uma inflação de 90%, né? E a gente está com uma inflação de 6% e um juro de 13%. Né? Eu até cheguei a brincar em outras edições do programa que a gente tinha que baixar logo esses juros para a gente chegar nessa inflação, né? Não podemos ficar atrás da Turquia, ora as bolas. Você acha que a gente está com um probleminha, assim, não é nem uma questão de sim ou não, né? Mas como é que resolve isso? Por que por que essa rusga? Não é possível que seja o fato de tudo isso era uma dor no peito em função de o Roberto Campos estar num grupo de WhatsApp dos ministros do ex-presidente. Aliás, você já esteve em grupo de WhatsApp de ex-ministros, não? Não. Na época que eu estava no Banco Central, nem o WhatsApp tinha, para vocês verem como eu sou velho. Pronto. Não tinha smartphone. Né? Minto, tinha eu fui inclusive a cobaia do primeiro BlackBerry do Banco Central. Era o Nerd in Residence ali da diretoria do Banco Central. O primeiro BlackBerry foi meu para ver como aquele negócio funcionava. Tal. Eu achei o máximo, mas na época não tinha WhatsApp, muito menos de ministro. Mas, enfim, se é isso, fazer o quê, né? Você tem que achar que o cara não tem um comportamento profissional. Veja, presidentes de Banco Central também têm preferências políticas. Né? Acho que isso é muito claro. Aliás, assim, o Paul Volcker era um democrata registrado. Tá? Não o impediu de subir juro, e subiu como no período Carter. Inclusive, contribuiu para a derrota do Carter. Né? O Greenspan acho que ainda é, um republicano registrado. Ele foi indicado por um presidente republicano, no caso Reagan, permaneceu no cargo com o Clinton, que era um presidente democrata. Né? Ele subiu o juro em 91, 92, levou uma recessão em 92 e o Bush pai perdeu a eleição em 92. Não só pela recessão, mas também pela recessão. Então tem uma frase famosa, ele fala assim, I reappointed Greenspan and Greenspan disappointed me. Deu até uma briga, eu acho que foi o Nicholas Brady, que era amigo do Greenspan, deixou de ser, porque o Greenspan fez, mesmo sendo um republicano, ele foi lá fez uma política monetária que ele considerava adequada para a época. A inflação americana não estava nos patamares altos ali da época do Volcker, né? Mas ela estava ali na casa de 6%. Não tinha ainda essa coisa de meta de inflação bem definida, mas era uma inflação que era considerada alta. E eles, de fato, fizeram uma política monetária para reduzir a inflação e custou
um dos fatores que custou a eleição do Bush. E vamos lembrar que o Roberto pode ter feito parte do grupo de WhatsApp, pode ter ido votar com a camisa do Brasil, o que for, mas ele foi um presidente de Banco Central que subiu a taxa de juros, inclusive no ano eleitoral. Exato. E aí eu falo, por favor, olhem para trás e vejam quais presidentes subiram juros antes de eleição. Tá? No ano da eleição. Vou te dar um exemplo. O Tombini subiu o juro num ano eleitoral. A eleição terminou num domingo, ele subiu o juro na quarta-feira. Todo mundo sabia que precisava subir juro. E ele começou a subir juro. Seguraram a taxa de juros ao longo de 2014 para não prejudicar uma eleição que foi apertadíssima. Se tivéssemos um presidente à época que tivesse a postura do Roberto Campos, talvez a Dilma tivesse perdido a eleição, mesmo sendo um Banco Central que não fosse autônomo. Aliás, o fato do Banco Central não ser autônomo naquela época explica muito sobre o atraso de política monetária que a gente teve e por que a inflação ficou alta durante muito tempo e acabou estourando no começo do segundo governo Dilma, quando todos aqueles preços que tinham sido represados não podiam mais ser represados. Não dava mais para represar gasolina, energia, etc. Teve que reajustar tudo e aí saíram correndo atrás do próprio rabo. Então, assim, o Roberto Campos estava no grupo lá de WhatsApp e foi votar com camisa amarela. E, no entanto, você vê a postura dele como dirigente de Banco Central, como gestor de política econômica, e, em particular, como gestor de política monetária, foi tomar decisões que iam frontalmente contrárias aos interesses do presidente a quem ele supostamente apoiava. E eu coloco isso em contraste com a postura do Paulo Guedes. Paulo Guedes, que sempre fiscal, vamos fazer um governo fiscalmente responsável, não sei o quê. Quando chegou no meio do ano, ele apoiou alegremente a PEC Kamikaze. Diga-se de passagem que o PT também. Então, quando eu vejo a Gleisi Hoffmann falar de estripulias fiscais, vou lembrar que o PT votou a favor, né? Não votou contra, não. Então, as mesmas farras. O Banco Central se manifestou contra. Então, a deputada Gleisi Hoffmann não se manifestou contra de jeito nenhum. E, então, a postura do Roberto, naquele momento, que é mais importante do que ir votar com a camisa amarela ou fazer parte, quando ele teve que tomar decisões de política monetária, elas foram guiadas por uma decisões eminentemente técnicas. Novo, se deveria ter subido mais, menos, aí tudo isso é aberto a uma discussão técnica, mas é muito claro que ele não estava ali atendendo aos interesses político-eleitorais do governo de plantão.